O maior debate da escatologia bíblica em 2026 não é sobre o arrebatamento, não é sobre Israel, não é sobre o templo, é sobre uma pergunta que está circulando em comunidades cristãs de todo o mundo com uma urgência que nunca foi tão intensa. O anticristo já está entre nós? Não é uma pergunta nova. Cristãos, ao longo dos séculos, identificaram figuras históricas como possíveis candidatos: Nero, Napoleão, Hitler, Mussolini, e todos erraram. Mas algo é diferente em 2026. O cenário político, tecnológico e geopolítico que a Bíblia descreve como contexto para o surgimento do anticristo está montado de uma forma que nenhuma geração anterior pôde reconhecer com tanta clareza. Israel existe como nação. A coalizão de Ezequiel 38 está se formando. O terceiro templo está sendo preparado. A infraestrutura tecnológica para o controle econômico global está sendo construída. E o mundo está desesperadamente buscando um líder capaz de resolver crises que parecem insolúveis. O palco está montado. O ator principal ainda não entrou. Mas quando entrar, a Bíblia diz que quase todo mundo vai aplaudi-lo. Hoje vamos abrir as Escrituras e entender quem é o anticristo segundo a Bíblia, não segundo especulação, como ele vai surgir, como vai agir, e os sinais que já estão aparecendo agora. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias e você não vai querer perder o que vem a seguir. Antes de qualquer especulação sobre identidade, precisamos entender o que a Bíblia realmente diz. E ela diz muito mais do que a maioria das pessoas conhece. O termo anticristo aparece apenas nas cartas de João. E lá ele se refere tanto a um espírito que já operava no primeiro século, quanto a um personagem final que viria. João escreve que o espírito do anticristo já estava no mundo, mas que haveria um anticristo final que concentraria esse espírito em uma pessoa específica. Daniel 11 descreve esse personagem com detalhes extraordinários. Um rei que age como lhe parece, que se exalta acima de todo Deus, que prospera enquanto a ira está no auge, que honra um Deus das fortalezas que seus pais não conheceram, que divide a terra por preço. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, o chama de homem do pecado e filho da perdição. Descreve que ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, e que se senta no templo de Deus, proclamando-se Deus. João, em Apocalipse, o chama de besta e descreve que toda a terra adorará a besta, que ninguém será capaz de guerrear contra ela, que receberá autoridade sobre toda tribo, língua, nação e povo. 3 autores, 3 perspectivas diferentes, um retrato consistente e coerente de um ser humano real, potencializado pelo poder de Satanás, que concentrará em si o maior poder político, militar e religioso que o mundo jamais conheceu. E o próximo ponto vai te mostrar como ele vai surgir, de uma forma que vai surpreender muita gente. O erro mais comum sobre o anticristo é imaginar que ele vai surgir declaradamente como o mal. A Bíblia diz exatamente o contrário. Daniel 8:25 diz que por sua astúcia fará prosperar o engano em sua mão. Daniel 11:21 diz que obterá o reino mediante a lisonja. Paulo diz que sua vinda será com todo poder e sinais e prodígios enganosos, com todo engano de iniquidade. Ele virá com poder sobrenatural real. Realizará sinais que parecerão milagres. Terá uma capacidade de persuasão
que vai além de qualquer habilidade humana natural. E aqui está o que poucas pessoas percebem. O anticristo vai surgir como resposta a uma crise. A Bíblia sugere que ele emerge de um cenário de caos político, econômico, militar e oferece soluções que ninguém mais conseguiu oferecer. O Tratado de Paz com Israel, a estabilização de economias em colapso, a unificação de nações divididas. O mundo vai aplaudi-lo, vai amá-lo, vai segui-lo voluntariamente. Isso não é ingenuidade. É a consequência natural de alguém com poder sobrenatural satânico, operando em um mundo que rejeitou o padrão de discernimento que a Bíblia oferece. E há um detalhe que Daniel menciona que tem implicações profundas para 2026. Daniel 8:23 diz que ele será entendido em enigmas, em hebraico, um compreensor de coisas obscuras, um líder que domina o que outros não entendem, que usa conhecimento e informação como instrumentos de poder. No mundo de 2026, com inteligência artificial, controle de narrativas e domínio de informação em escala sem precedente, essa descrição adquire uma dimensão que nenhuma geração anterior pôde compreender tão concretamente quanto a nossa. Este é o debate mais intenso de 2026 no nicho profético. E a Bíblia tem respostas mais claras do que muitos percebem. A pergunta é: o anticristo surge antes ou depois do arrebatamento da igreja? A posição pré-tribulacionista, que é a que as Escrituras sustentam de forma mais consistente, é que o anticristo não pode ser revelado enquanto a igreja estiver na terra. O fundamento está em 2 Tessalonicenses 2, 6, 7. Paulo escreve que há algo que retém o mistério da iniquidade, e que esse algo será tirado do meio antes que o iníquo seja revelado. A maioria dos estudiosos identifica esse elemento retentor como o Espírito Santo atuando através da igreja. Enquanto a igreja, habitada pelo Espírito Santo, estiver no mundo, ela funciona como uma contenção sobrenatural ao surgimento do anticristo. Isso significa que o anticristo não será revelado antes do arrebatamento. Ele pode estar vivo agora, pode estar se preparando agora, pode estar ganhando influência agora, mas sua revelação como anticristo, a assinatura do tratado com Israel que inicia a tribulação, só ocorrerá depois que a igreja for arrebatada. Para o crente, isso é libertador. Você não precisa descobrir quem é o anticristo. Você não vai estar aqui quando ele se revelar. Sua tarefa não é identificá-lo, é viver fiel ao Cristo verdadeiro enquanto há tempo. E o próximo ponto é onde isso se torna ainda mais urgente. Para entender o anticristo completamente, você precisa entender como sua história termina. E ela termina de forma tão absoluta e definitiva que transforma o terror em esperança. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:8, é cristalino. O Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o resplendor de sua vinda. Com o sopro de sua boca, não com um exército, não com uma guerra prolongada, com o sopro da boca de Jesus. O anticristo, com todo o poder de Satanás, com autoridade sobre toda a nação, com o sistema econômico do mundo na palma da mão, será destruído instantaneamente pela simples presença de Cristo. Apocalipse 19 descreve a cena em detalhes. O céu se abre. Cristo aparece sobre um cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, uma espada saindo de sua boca. E a besta é capturada e lançada viva no lago de fogo, lançada viva, diretamente, sem julgamento intermediário.
o destino mais dramático de qualquer personagem da história profética e o mais justo. E então, Apocalipse 20. Satanás é preso por 1000 anos. O reinado de Cristo começa. E a era que o anticristo tentou construir por força e engano, Cristo estabelece por direito e glória. O anticristo é real. Seu surgimento é iminente. Seu reinado será aterrorizante. Mas seu fim está escrito. E quem escreve o fim, determina quem vence. Jesus, em Mateus 24, foi explícito. Se alguém vos disser aqui está o Cristo, ou ali está, não creiais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. A proteção contra o engano do anticristo não é descobrir quem ele é conhecer quem Jesus é, de forma tão profunda e íntima que nenhuma imitação, por mais impressionante que seja, possa substituí-lo. O discernimento não começa quando o anticristo aparecer. Começa agora, com o estudo das Escrituras, com a comunidade de fé que examina a palavra juntos, com o desenvolvimento de discernimento espiritual que identifica o espírito do anticristo, que já opera, antes de identificar o anticristo final. 4 critérios bíblicos para identificar o espírito do anticristo que já opera hoje. O primeiro, qualquer doutrina que nega que Jesus Cristo veio em carne é espírito do anticristo. O segundo, qualquer sistema que desvie a adoração de Cristo para outro objeto, seja um líder, uma causa ou um sistema. O terceiro, qualquer movimento que coloque revelação pessoal acima das Escrituras. O quarto, qualquer estrutura que use medo, manipulação e controle em vez de amor, liberdade e verdade. Esses critérios não são para identificar o anticristo final, são para navegar com discernimento o presente, onde o espírito do anticristo já está ativo. O anticristo é o personagem mais fascinante e mais aterrorizante do fim dos tempos. E há uma razão pela qual a Bíblia o descreve com tanto detalhe. Não para criar obsessão, mas para criar preparação. Você não precisa descobrir quem ele é. Não precisa monitorar cada líder político buscando sinais. Não precisa viver com ansiedade profética esperando sua revelação. Você precisa estar tão intimamente conectado ao Cristo verdadeiro que quando o falso aparecer, por mais convincente que seja, você reconheça a diferença. Essa conexão não é construída no momento do engano, é construída agora, na palavra, na oração, na comunidade de fé, no discernimento cultivado dia após dia. O anticristo vai tentar substituir Cristo, vai se apresentar como solução, como paz, como esperança. Mas você que conhece o original, reconhece a falsificação. O palco está montado. O ator principal ainda não entrou. Mas enquanto ele não entra, a porta da graça está aberta. E o tempo de se preparar é agora. Novo vídeo amanhã às 19 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder, porque continuamos desvendando as linhas do Apocalipse, uma profecia de cada vez.